episódio do podcast A Estética Está em Jogo. E aqui do meu lado estou nada mais, nada menos do que a minha parceirinha, a doutora Sabrina, acadêmica de medicina, mas o currículo dela é muito antes disso. A doutora Sabrina é fisioterapeuta, ela é mestre em saúde intestinal. Que bom ter você aqui, seja bem-vinda mais uma vez, porque toda quarta ela está aqui com a gente, mas hoje o assunto, gente, é com ela, é com a doutora Sabrina, a pessoa que mais entende sobre medicina integrativa no estado do Tocantins, falo isso com muito orgulho, e mestre em saúde intestinal, gente. Nosso segundo cérebro, né? Como que você tá? Tudo bem. Olá a todos. Muito obrigada. Adorei o convite. Vou falar do que eu mais gosto, que é saúde intestinal. E vai rolar muita coisa. Vai conhecer muita coisa. Muitos tabus, hein? Vamos discutir hoje, vamos conversar hoje sobre muita coisa que... Por quê? Tá, vamos logo começar com polêmica, então? Bora. A gente não tem cerimônia aqui, não. A gente vem aqui para falar mesmo. Sim. Sabrina, por quê? Me explica. Por quê que não existe interesse por parte da indústria farmacêutica, das mídias em massa? Por que não se fala mais sobre verme? Bom, gente, pode falar? Vai, aqui a gente está aqui é para isso, né, pessoal? É o seguinte, o verme, né, o parasita, né, o mais conhecido como verme, ele faz toda uma inflamação, uma cascata de inflamação, né? E ele começa com essa inflamação dentro do nosso intestino, que é conhecido como nosso segundo cérebro. Todo mundo conhece o intestino como segundo cérebro, não é, gente? E o intestino estando inflamado, acontece inclusive um problema de ordem, que eu falo, cognitiva. Então, assim, você fica com a cabeça ruim, você não consegue pensar. Então, quando você faz sono, cansaço excessivo, você toma tudo quanto é nutriente, faz atividade física, tudo que falaram que você ia melhorar e você não consegue melhorar. É incrível. Então, assim, o parasita, ele existe, tá? Ele não é só as crianças que estão parasitadas. Ah, se tem criança parasitada, tem adulto parasitado, né? Então, assim, é uma grande população que estão parasitadas e ninguém fala sobre o parasita. Sim. E ele acaba que interfere em tudo, né? Na saúde física, emocional, na estética. Eu não falo só a estética da pele, mas a estética ela começa de dentro para fora. Então, quando você tem essa ideia de que a estética ela começa de dentro para fora, já muda tudo. Sim. Eu lembro, assim, meu pai tem 93 anos, né? Ele é pioneiro aqui no estado, todo mundo conhece o Dr. Román. E se você parar hoje para perguntar para ele onde começam todos os problemas, tu acredita, amiga, que ele vai te falar isso? Tomou remédio de verme já? Ele não fala desparasitar. Desparasitar é um nome muito elegante, combina com a doutora Sabrina. Eu sou da época que papai falava, tomou remédio de verme? Porque todo mês de agosto e fevereiro, para mim é normal desparasitar. Porque o famoso tomou remédio de verme. As pessoas antigas. Sim, a medicina antiga também olhava mais para isso, né? O papai, ele é da medicina preventiva, né? Ele também é da remediativa, mas ele é muito preventivo. Então, eu tenho relatos de várias pessoas que falam um monte de coisa. Nossa, teu pai me ajudou nessa e nessa situação. E aí você fala, pai, nossa, estava cheio de verme. Então, assim, a origem de um montão de coisas e as pessoas, às vezes, não entendiam por que tudo funcionava ali na mão do papai, na época que ele atuava como médico, que até hoje atua, porque onde está ele atua. Mas a base sempre foi essa. Tanto que quando eu fui numa palestra sua, que eu falo para todo mundo, gente, que eu sou fã da Sabrina, já tem mais de ano. Eu falo de coração que eu sou fã. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou eu fico quieta, mas quando eu elogio, gente, é porque eu gosto mesmo. Eu amo o trabalho da doutora Sabrina. Porque a minha identificação contigo, desde a primeira vez, desde a nossa primeira troca de gentilezas, de oi, tudo bem, não é só porque é um rostinho bonitinho. Ali dentro dessa cabecinha, tem conhecimento demais inserido.
E o simples, ele sempre funciona. O simples, ele sempre vai dar certo. E a Sabrina, ela é simples. A forma que ela pega você e começa a te desinflamar é pelo simples, é pelo básico, e sempre dá certo. E ela começa por isso, cara, vamos desinflamar. Aí, pelo menos, eu já cheguei em você com essa fase já em andamento, né? Agora, vamos fazer o tratamento mais certinho, tudo bonitinho. Porque tem data certa para começar, né? A desparasitação. Sim, é uma coisa que onde há o erro da desparasitação, né? É que as pessoas não fazem na lua correta. Nós temos que fazer na lua correta, que é a lua nova. E vamos explicar o porquê? Tá. É o seguinte, não só a luz do intestino tem parasita, como muitas pessoas pensam que é só o intestino que tem parasita, não. O parasita, ele está em vários órgãos. Há vários órgãos. Pâncreas, inclusive, tem um parasita que ele está no pâncreas, que ele desenvolve diabetes tipo 2. Incrível. Né? Então, o eritrema pancreático, o paciente corta o açúcar, carboidrato e continua com a insulina, com resistência à insulina. Quando a gente desparasita o paciente melhora a questão do açúcar, da resistência à insulina. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma varredura desses parasitas, de todos os órgãos, a lua nova é onde o parasita sai da luz do intestino e vai procriar, vai soltar os ovinhos nos outros órgãos. Então, quando você começa na lua nova, você faz uma varredura. Você tira todos os parasitas de todos os órgãos, inclusive da luz do intestino. Sim. Então, dá uma grande diferença quando você faz na lua nova. Só que tem um segredo que muitas pessoas não sabem e também aquelas que sabem, talvez não acreditam e não passam. É importante você desparasitar na lua nova, sim, mas 15 dias antes da lua nova, na lua cheia, você tem que tomar a medicação, né, para melhorar a questão do fígado. Por quê? Quando o parasita ele morre, ele libera a amoníase. E a amoníase ele faz o quê? Uma intoxicação do seu fígado. Sim. Por isso que acontece, muitos pacientes tomam Anitta, albendazol. E sente muito efeito colateral. E sente efeito colateral do quê? Boca amarga, tontura. É por conta do fígado, dor de cabeça severa. Então, o fígado está intoxicado. Por quê? Porque o parasita morto liberou a amoníase e a amoníase intoxicou o fígado. Então, a gente tem que fazer um ciclo totalmente correto, que é fazer 15 dias da silimarina, que vai proteger esse fígado. No dia da lua, no primeiro dia da lua nova, a gente entra com a medicação, que são tinturas antiparasitárias. Que elas vão degradando ali no decorrer do tratamento, né? Esse também é um dos motivos que é contraindicado a injeção de bebida alcoólica durante o tratamento da desparasitação. Isso, porque... Sobrecarga do fígado. Sobrecarga do fígado, então eu peço que o paciente suspenda a bebida alcoólica no início, né? Que eu vou passar ali uns 15 dias antes dele fazer a desparasitação com as tinturas. E uma semana depois que acabou a desparasitação, que dura em média 40, 50 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que muita gente vai estar se perguntando agora. Quer dizer, então, partindo desse ponto, quer dizer, então, que se eu sentir muita boca amarga, muito efeito colateral durante o meu tratamento de desparasitação, significa que teve muitos óbitos? Que tem a ver? Muitos óbitos dos bichinhos? Teve muitos óbitos, assim, é real. E o que acontece? Quanto mais o paciente passa mal, mostra que ele está muito parasitado. Então, o paciente que teve muitos sintomas, por exemplo, vômito, diarreia, muita dor de cabeça, empachamento, inchaço abdominal, é porque ele está muito parasitado. Então, olha só, interessante, né? Mas, assim, eu particularmente, sentia, porque eu parei de fazer uso aqui não tem problema falar marca comercial, do medicamento chamado Anitta. Porque toda vez que a gente fazia uso dele lá em casa, as meninas tinham muito efeito colateral. E eu tive um caso que a cachorrinha teve diarreia que eu não vi muita eficácia com o Anitta. Já o famoso protocolo bonitinho, além das tinturas, né? Que daí já é um protocolo mais de especialista como você. Gente, que eu super recomendo, vale a pena.
Mas a pessoa está lá no interior assistindo essa live, ela não tem acesso ao protocolo, apesar que pode entrar em contato nas redes sociais, o protocolo dá para fazer à distância também, mas pelo menos desparasitar da forma convencional ainda é melhor, pelo menos seguindo as dicas da doutora Sabrina na Lua Correta e tudo mais, do que não fazer. Sim. Né? Isso que a gente está querendo trazer à luz aqui hoje. Existe essa diferença por causa do nome comercial ou porque então o Anitta ele vai fazer mais efeito? Não, é assim, o Anitta, ele tem uma reação importante em quase todos os pacientes, assim, adversas, tá? Ele é muito forte, tá? É tipo você querer matar uma formiga com uma bazuca. Ah, tá. Você não vai acabar com o parasita. Não é a força dela, é o jeito certo do protocolo acontecer. Não é, e assim, você imagina, você já tomando uma tintura, a gente tem toda uma preocupação que uma tintura não tem efeito colateral como uma medicação como a Anitta, né? A gente já tem todo um protocolo a seguir, você imagina de qualquer jeito, sem fazer uma dieta adequada, inclusive a dieta é passada por mim também. Sim. Uma dieta adequada se faz necessário quando você está desparasitando, porque o parasita, ele gosta muito do açúcar, do carboidrato. Então, eu retiro o açúcar totalmente, né? E o carboidrato eu vou diminuindo, eu deixo mais o carboidrato complexo. Mas Sim. o simples eu tiro, porque é uma forma de você não deixar um ambiente adequado para o parasita, se deixar ele desconfortável. Entende? Quebrar ali a barreira imunológica dele, né? Sim. Geralmente, o pessoal que chega para você precisando urgentemente de uma desparasitação, ele chega com sono, dor de cabeça, cansaço, o que mais? E esses sintomas clínicos, né, falar o que sente, eles sempre vão de encontro com a confirmação ali dos exames laboratoriais, né? Sim. Geralmente, nos exames, quando você vai pedir ali um exame de fezes, né, você tem que, mesmo que você faça 3 amostras, é muito difícil você pegar, só se o paciente estiver extremamente parasitado. Você pegar ali, dar positivo para verme. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um testador, que eu vou testar, inclusive, qual verme que ele está presente e onde está presente. E tem esse teste, né, que é de biorressonância, que eu faço muita biorressonância na minha clínica. Mas eu acho que a clínica mesmo é soberana. Né? Quando você olha o paciente, ele está com ferro baixo, ele está com energia baixa. Sim. Energia baixa, assim, ele começa a falar, depois das 6 eu não funciono. Né? Para eu acordar é difícil eu pegar no sono. Eu fico com aquele sono agitado. Descansa. Não descanso. Pensamentos acelerados, cansaço, diarreia ou constipação. Né? Porque as pessoas às vezes acham que o verme é só diarreia. Não, às vezes o paciente está constipado. Sim. E essa confusão mental também, porque você sabe E todo mundo acha que é sequela da Covid, né? Tá todo mundo precisando desparasitar e todo mundo tá achando, eu tô cheio de sequela da Covid. Eu escuto isso todo dia, pelo menos de uma pessoa. E muitas vezes a pessoa tá simplesmente inflamada devido ao parasita. Devido ao parasita. E você sabe o que acontece, Rogério, é que às vezes o paciente ele tem esquizofrenia por parasita. Olha só. A seriedade, até onde vai você conviver com um monte de amiguinhos dentro do seu organismo e não saber. Exato. Então, assim, os parasitas, né, os vermes não são mais nada menos que os micro-organismos. Nós somos seres energéticos, bacterianos e celulares, mas nós somos mais bacterianos do que celulares. E nós somos seres energéticos. E o que o parasita faz? Ele rouba a energia da gente, falando em ser energético, ele nos rouba a energia, eles roubam os nutrientes. Então, a pessoa chega lá querendo fazer um botox ou um preenchimento. Soro da beleza. Soro da beleza, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Só os que exames falam que precisa de vitaminas, tá? Tudo bem, mas e aí? Mas aí, como é que eu vou colocar vitamina num paciente que está inflamado? E por que a inflamação acontece? A inflamação acontece por conta do parasita. O parasita faz uma irritação ali no intestino e ele está inflamado. O parasita traz essa inflamação. E o próprio nome fala parasita, ele para, gente.
Entendeu? E aí o pessoal fica gastando muito dinheiro. Foi o caso do paciente que a doutora Sabrina atendeu, um amigo meu. E, nossa, Rogério, e ele desabafando, a gente estava almoçando junto e desabafando, porque, olha meus exames, e eu falei assim, gente do céu, os exames dele tá dando tudo a entender que ele tá precisando desparasitar, né? Aí me mostrou os exames, já temos intimidade, deixa eu perguntar. Amigo, qual foi a última vez que você desparasitou? Uai, na pandemia eu tomei ivermectina. Gente, eu escuto tanto isso, sabe? Na pandemia eu tomei ivermectina, tomava demais ivermectina. Então, assim, as pessoas... Por quê, gente? É um assunto tão importante, um assunto tão pouco conversado. E aí eu já tenho, assim, o hábito de 1 ano para cá. A primeira coisa que eu faço com um paciente que quer fazer rejuvenescimento, que me procura por fins estéticos, é fazer essa mesma pergunta. Sim. Como você desparasita? De quanto em quanto tempo? Como que é o teu protocolo? Pelo menos para dar um pouco de orientação. Eu não sou da medicina integrativa, né? Como a Sabrina é uma especialidade que ela adentrou. Por quê? Porque você tem que realmente entender tudo isso. Eu tenho essa noção básica por causa da leitura dos exames e tudo mais. Eu sei achar que está em caminho para a Sabrina. Mas, gente, isso é tão importante porque a vida desse meu amigo foi mudada drasticamente. Sim. E a cara de felicidade dele? Meu Deus, estômago alto, acho que nem com 10 dias de tratamento, não foi, Sabrina? Aí, depois, almoçando junto de novo, eu sou um outro homem. Gente, isso é tão real e isso é tão comum. Tão comum. E aí ele fica, meu Deus, eu tava para fazer um mix de vitaminas e tudo mais, achando que, né, tivesse com algum tipo de problema. Por quê? Porque a pessoa vai, coloca coisa cara na veia, faz um montão de coisa e não vê o benefício. E acha o quê? Tô com alguma doença, né? Gente, o que acontece? Eu falo, Rogério, que no meu nome eu carrego uma missão. Que a saúde integrativa veio de encontro com essa missão, que é o quê? Olhar o ser humano como um todo. E quando a gente fala isso, a desparasitação e esse mestrado em saúde intestinal foi uma virada de chave na minha vida e na vida dos meus pacientes. Sim. Então, é muito simples, é coisa óbvia. Óbvio. Hoje eu vejo óbvio, porque incrível. você pega um hemograma e os eosinófilos, né, que foi o caso desse paciente... Sim, estava muito alterado. Estava alto. Daí eu perguntei, você tem alergia respiratória? Porque os eosinófilos são alergia ou verme. Sim. Ele, não tem. Alergia de pele, alergia respiratória? Não. Tá, então tá. Isso aqui é verme. Né? Não precisa fazer amostra de fezes, Sim. É só a gente olhar aqui. Aí vem com os exames clínicos, cansaço, estufamento, a barriga está sempre estufada, eu estou fazendo tudo tão bonitinho, tirei carboidrato, tô com alergia, não sei o que, vai tentando investigar a doença, fica procurando doença. Sim. E aí, parasita. E aí, o que acontece? Por exemplo, a paciente que vai para o lado da estética, né? Tipo assim, eu quero fazer um preenchimento, eu quero fazer um laser de Lavier, tal. A estética, ela é de dentro para fora. Com certeza. Né? Ela tem que começar lá dentro. Ela cicatriza de dentro para fora. A pele, ela é o reflexo do que você come, do estilo de vida. Do quanto água você bebe. Quanto de água você bebe, que as pessoas estão extremamente desidratadas hoje. Além de parasitadas, elas estão desidratadas. E desnutridas, apesar de obesas, né? Então, temos mais pessoas com excesso de alimentação. O que você me falou hoje mais cedo? Tem mais pessoas morrendo por excesso de alimentação do que por falta dela. Então, se a gente come, eu sempre falo, né? A gente põe a mão assim, aí você vai, a mão cada uma tem um tamanho, né? E você passa uma régua em cima dessa mão. Então, isso é o que o paciente, que a pessoa tem que comer. E o jejum, ele é muito bem-vindo. E as pessoas quase não fazem jejum. E é o segredo também dos meus atendimentos. É eu colocar esse paciente dentro de um jejum, mas um jejum consciente. Onde eu vou jogar uma água inteligente para ele tomar, que eu desenvolvi com 3 sais. Então, tudo é muito estudo, sabe, Rogério? Eu não ponho em achismo.
Eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Eu testo um tratamento 1 ano. Eu testei 2 anos o protocolo 3D para eu desenvolver ele no mercado. E hoje, graças a Deus, eu atendo o Brasil inteiro. Sim. Só não atendo fora do Brasil porque eu não posso mandar as tinturas. Mas, assim, sou muito satisfeita com os resultados dos meus pacientes, porque eu não trato papel. A clínica, ela é soberana. Obesidade crônica. Obesidade. Então, assim, por exemplo, um paciente, né? Por que é tão necessário ele, antes de entrar, né, no reality, antes de ele entrar na casa, ele passar pela desparasitação, pela desintoxicação, que é o protocolo 3D. Desinflama, desparasite e desintoxique. Ele tem que desintoxicar. Sim. Né? E aí, por quê? Porque o paciente vai fazer qualquer procedimento, seja ele uma cirurgia, ou seja ele uma estética facial, ou cirurgia plástica, ou a gente fala mesmo a ROF, né? Que é a harmonização orofacial, tá? Ele vai... Por que acontece? Por que o parasita, o paciente parasitado não consegue melhorar a flacidez? Por quê? Para a síntese de colágeno, ele precisa ter o quê? A base. Base, complexo B, zinco. Ele precisa ter vitaminas. Sim. E quando você está parasitada, o parasita vai competir com essas vitaminas. Então, você tomou um comprimido caríssimo, né, uma suplementação topíssima, ele vai ficar com 80%, 20% vai ficar para você. Então, você entende a importância de você desparasitar, desinflamar, desintoxicar, colocar seu organismo em ordem para depois você fazer qualquer estética. Sim. Preparar... Vamos falar um pouco de terreno biológico, para o pessoal entender melhor o que é preparar. Eu gosto daquela comparação que a gente sempre faz em relação à plantinha. É uma coisa que eu falo no consultório sobre a base. Eu quero fazer preenchimento. Gente, antes do preenchimento, a gente deixa eu te contar uma historinha. Aí é onde a gente entra. Se eu colocar uma plantinha aqui, numa terrinha que estava debaixo de uma calçada, ela está pronta para receber? Não, a gente vai primeiro vir com uma base, né? Então, é o terreno biológico. Explica para a gente um pouquinho para o pessoal entender. O terreno biológico, o que é? É o nosso corpo, né? É como o nosso organismo vai receber algo que a gente está colocando para dentro, né? A planta, a gente vai arrumar o vaso e vai fertilizar aquela terra, tal, vai preparar a terra para receber a planta. Sim. Né? Um vegetal. Imagine nós, seres humanos. Nós temos que preparar. Então, assim, eu vejo tanto, né? Eu estou fazendo a estética avançada. E eu vejo tanto o paciente chegar e por fio de sustentação, que é bobo, né? Não é para dar reação um fio, não é? Você entende disso? Não, sim, o PDO, ele é totalmente biocompatível. Não existe... Processo alérgico não existe, né? Pode ter corpo inflamado... que tenta, de alguma forma... expelir ele, porque ali já está tudo inflamado, né? O terreno biológico está todo bagunçado. E aí, às vezes, o paciente vai, coloca um fio daquele e dá uma rejeição. Então, assim, gente, ele está reativo a tudo. Agora, você imagina também uma coisa, vamos além. Um paciente fazer um lifting facial inflamado, parasitado. Não cicatriza. Aí, não cicatriza, vai dar o quê? Queloide, cicatrização de segunda, terceira, quinta intenção. Não tem como. Você querer qualidade estética no organismo inflamado. Necrose. E o paciente... Olha, Rogério, o que a gente precisa hoje do nosso terreno biológico? A gente precisa de ele estar limpo e oxigenado. Por que a ozonioterapia faz tão bem? Oxigênio. Porque é oxigênio dentro da matriz celular. Então, não é indiscutível um terreno biológico limpo para qualquer procedimento da área da estética. Da estética. Aí é onde a gente fala que estética também é saúde. E aí é onde o reality Glieri, ele veio para tirar muitos mitos de dentro do armário, né? Conversar sobre muita coisa que a indústria farmacêutica não tem interesse em conversar. É muito melhor hoje para a indústria farmacêutica falar de remediar do que de prevenir. Remediar custa mais.
né? Alguém sai ganhando nisso. Vamos colocar a cabeça para pensar, meu povo. Sim. Olha, a medicina preventiva, ela sempre vai ser a melhor opção. Sempre que você tiver a oportunidade de prevenir, de vir para esse lado da integrativa, de vir para esse lado... Vamos voltar para as plantas medicinais, vamos voltar às origens. Porque, cara, o time que está ganhando não se mexe. Nossos ancestrais viveram assim a vida toda. Sim. Eles desparasitavam a vida toda, de forma medicamentosa, que são as tinturas, né? Hoje, que fica mais fácil colocar essas ervas em gotas. Mas o básico sempre deu certo. O simples, o ser humano é um ser extremamente complexo, que, tanto, é muito simples. E a gente fica procurando coisa onde não tem. Então, o básico sempre vai ser o básico. Então, assim, excesso de açúcar, tudo isso, quando a gente... Aí chega a pessoa para fazer um rejuvenescimento, e tudo isso, se ela não acompanha já essa vibe, ela tem muita dificuldade em entender. Por que está fazendo tanta frescura para fazer um cortezinho aqui, para fazer colocar um implantezinho dentário aqui? Um implante não para no osso, não, o osso integra se o paciente está inflamado. Vamos falar de qualquer área da estética, não vai dar certo. Vai ter uma cicatrização péssima, o teu implante vai ser expelido, não é só para fumantes, não. Tem muita gente que não fica com o implante dentário dentro do osso, ele não faz a comunicação, porque está inflamado. Está inflamado, está com baixa de testosterona, e aí... Aí vamos falar aqui, uma coisa legal que você lembrou, que é muito importante a gente conversar. Não tô chamando o parasita de santinho, não, mas muitas vezes também ele leva a culpa que não é dele. Sim, exato. Né? O excesso de parasitas, ele é uma das causas de um corpo inflamado. Não necessariamente ele está ligado. Vamos falar meu caso, nada melhor do que eu. Eu não estava inflamada por parasitas, eu estava inflamada por qualidade de vida errada. Estou ainda no processo de desinflamação. E aí é onde não tem controle hormonal, cortisol nas alturas, porque a vida da gente é muito corrida, né, Sabrina? Como que chega o pessoal para você que já são pacientes teus, que já sabem o protocolo da desparasitação, mas ainda assim eles chegam inflamados? Então, o que acontece? O paciente que passou por mim, ele é muito difícil ele voltar à vida que ele tinha antes. Porque o organismo ele é inteligente, ele gosta do que é bom. Mas no lixo, você não vai sentir. Mas no momento que você faz 90 dias, tirando tudo aquilo que é inflamatório, né? Leite, açúcar, trigo, álcool, tá? Com certeza, quando você colocar o lixo num lugar limpo, você vai ver o lixo, o paciente vai passar mal. Então, assim, aquele paciente que passou pela desparasitação, pelo protocolo 3D, é muito difícil ele voltar muito mal. Mas, assim, não é só. Você tem que primeiro ter aquela visão de desinflamar, desintoxicar e desparasitar o paciente. Depois você vai fazer o quê? Vai colocar a nutrição necessária e o hormônio. Sim. Porque não tem como o paciente... Ele se estabelecer só porque, assim, ele desinflamou, ele desintoxicou, tá. Mas ele precisa de hormônio, ele precisa de nutrição adequada, ele precisa das vitaminas. Então, ali é tudo, não é uma coisa. Que eu falo, o ser humano como um todo. Sim. Ele vai precisar desses hormônios também para se estabelecer, para ficar bem, para ter saúde, para viver uma vida bem vivida, né? E não arrastada. Sobrevivendo, né? Você levar a vida, e nós estamos falando de ciência, não estou falando de achismo. Sim. Né? É mais ou menos isso. Eu acredito, assim, que esse decorrer de tempo, né, 25 anos de formada e muita busca, eu acredito que a formação, né, na área do intestino foi uma virada de chave muito grande, porque eu entendi de tudo, porque ali tudo, né, o intestino... Tudo começa a fazer sentido, Ele né? é um órgão que ele, né, vai ter conexão com o cerebral. E ele funciona sozinho, independente. É um sistema nervoso entérico, ele funciona, independente do sistema nervoso central. E ele vai fazer essa troca. Então,
Quando o paciente ele passa por um processo de desinflamação, desintoxicação e a própria desparasitação, ele vira outra pessoa. Sim. Em tudo. Sim. Né? Ele vai ter mais clareza mental, ele vai ter mais disposição. Às vezes, a ansiedade dele vai diminuir, o sono dele vai melhorar. Uhum. Mas vai precisar do quê? Ele vai precisar de tudo. Tem uma fase que limpa e tem uma fase que nós vamos colocar a nutrição. E a nutrição, ela vem junto com os hormônios. Ninguém vive sem hormônio. Sim, pois é. Então, o parasita, ele não é vilão sozinho, tá? Existem muitos outros fatores que faz com que você possa estar inflamado. Aí tem que investigar a causa. Eu acho que, assim, bebendo água já resolve 50% dos problemas, né? Bebendo a água, e a água que eu falo, alcalina, né? Porque o nosso corpo, ele é alcalino. Uhum. E quando você toma um refrigerante, por exemplo, né? Que ele é mega ácido, eu acho que é 1,5 até 3, né, de acidez. E a água de Palmas é muito boa, eu já medi. Então, a água de Palmas, ela é 7, 8. É uma água excelente, uma água alcalina. Agora, imagina o seguinte, você acidificou seu corpo, aí você precisa de 33 copos de água, daquele tamanho do refrigerante que você tomou, para chegar ao seu sangue ficar alcalino. Porque, Rogéria, o que acontece? Com o tempo que a gente vai envelhecendo, a gente vai o quê? Enferrujando. Sim. E o que traz o ferrugem? Os ácidos. Não é? Então, se você, por exemplo, você precisa ficar alcalino para que você sofra menos danos oxidativos lá dentro, né? Da sua célula. Sim. Então, as pessoas bebem refrigerante como tomasse água. Entende? Bebe Coca-Cola no café da manhã. Isso. E eu tirei Coca-Cola da minha vida, tem 10 anos, e olha, foi uma das melhores decisões que eu fiz na vida. Minhas filhas nunca tomaram Coca-Cola. E eu quero tirar todos os refrigerantes, a gente está caminhando para isso. Mas eu acho assim, se organizem para ir tirando pelo menos um pouco de cada vez, vai tirando porque a tomada de consciência é a parte mais importante, né? Por isso que conversar sobre esses assuntos, por isso que temas como esse são temas que vão estar no Reality Gleg o tempo inteiro. A doutora Sabrina vai estar cuidando dos pacientes modelo ali. Começou agosto, a gente já está começando, já está cuidando, já está entrando nos pacientes modelo, já está cuidando, desparasitando. Todas essas fases que ela está falando, vocês vão acompanhar de perto ali no reality. Porque senão nada tem sentido, né? A gente vai estar lá com os profissionais, os cirurgiões mais renomados do país e vamos entregar resultados incríveis. E a pessoa vai manter aquilo? Como vai ser a cicatrização daquilo? Como que vai ser a entrega depois? Então, assim, tudo isso, terreno biológico vai estar sendo preparado por este cérebro, por trás dos bastidores. Mas a gente não vai deixar por trás dos bastidores, não, que o podcast é para isso. É para contar os bastidores do reality. Sim. E a gente já está antecipando um pouquinho do que vocês vão viver com a gente, essa grande aventura do Reality Gleg. E existe ciência, existe base científica para tudo isso, né? Como a doutora Sabrina acabou de falar sabiamente. Aqui não tem nada de achismo, né? A gente está falando de ciência. E o que muito me espanta no mundo digital, onde você tem acesso a qualquer informação que você quer, é um assunto que precisa ser tão conversado para a tomada de decisão. A tomada de decisão, a mudança de comportamento é o começo de tudo, né, Sabrina? Eu falo assim que é tão importante essa troca que a informação, ela nos liberta tanto. É libertação. De tanta coisa, porque assim, às vezes a pessoa não sabe que ela tem verme na barriga, ou ela tem verme no pâncreas, ou ela tem verme no olho. Gente, que pode levar a cegueira. Já pensou? Entende? Então, assim, olha só. A gente tem que desparasitar a cada 6 meses, né? Isso é muito simples. É simples, vira rotina, você já nem acha mais isso absurdo. É só você introduzir. Nós temos que fazer isso. A nossa rotina tem que ser completamente diferente da rotina que a gente está acostumado. Uhum. Por exemplo, a hidratação, né, tem que ser adequada, 50 ml por quilo de peso, porque nós estamos num estado quente. Então, 50 ml por quilo de peso. Eu peso
60 quilos, eu tenho que tomar 2,5 litros de água. E isso eu carrego a minha garrafinha, porque senão a gente acha que toma e não toma. Adotar isso, comer menos, sabe? Comer menos, comer mais proteína, menos carboidrato, né? Desparasitar. E isso, gente. E, além de tudo, cuidar da mente, porque o estresse mental é uma coisa que oxida muito também. Sim. Então, você pode fazer tudo isso, né? Uma prática de atividade física, dormir cedo, fazer a higiene do sono. Mas se você não cuidar da sua mente, do que você pensa, do que você fala, isso vai te afetar muito também. É porque vai alterar toda a liberação hormonal, e hormônios regem a vida. Sim. Dr. Marco Botelho vai estar conosco também falando sobre isso. Vamos dar spoiler, não. Mas é maravilhoso. Eu sou outra pessoa depois dele cuidar de mim há 5 anos atrás. Assim, para mim foi um divisor de águas muito grande ele na minha vida. Eu gosto muito. Imagine quantas vidas ele já impactou com a tecnologia que ele trouxe, né, para facilitar essa questão hormonal. Sim, não, ele é maravilhoso. Mas as pessoas às vezes acham, Rogéria, que é um bicho de 7 cabeças. Sim. Não, mas ela só tem que começar. Né? A tomada de consciência, ela sempre vai ser a primeira opção. Sempre vai ser por onde começar, gente, tomada de consciência. Então, tá muito complicado esse assunto para mim. Igual o termo jurídico para mim é um assunto que eu falo pro pessoal da equipe da doutora Thaís Canedo, olha, toma de conta, lê tudo, porque é um assunto que eu acho pesado para mim, massivo. Então, assim, eu prefiro ter um profissional que eu vou e confio, tá? Se você é assim em relação à área da saúde, tá, então vai lá, a doutora Sabrina cuida de mim, o que você fala. Agora, se você é curioso, você gosta da leitura, ok. A tomada de decisão já é um ótimo caminho. Porque o conhecimento liberta. Né? E aí, a partir do momento que você tomar consciência, você vai beber mais água, você vai se policiar para estar fazendo a desparasitação a cada 6 meses. Poxa, isso já é uma mudança e tanto. Né? É o simples, o básico. Aquilo ali você já quer melhorar ainda mais, procura a ajuda de um profissional qualificado no assunto. Né? Mas leia bastante. Não é ouvir só o que falam. Leia. Tem muito artigo científico bacana, eu acho que vale a pena até colocar links aqui na descrição da live de hoje, para o pessoal acessar. Sempre tem gente que gosta da leitura, sempre tem gente que gosta de ficar ali no consultório compartilhando mesmo. Não, me ensina, principalmente os fleumáticos, né? Sim. É um pessoal que é gostoso de conversar porque são amantes de boas leituras, mesmo ainda que não seja da profissão deles. E eu acho que isso é o início de tudo para começar a libertação, né? Eu acho que é consciência, porque não adianta eu querer por você. Às vezes fico chateada, eu nunca acostumei com isso, porque eu falo que como eu carrego essa missão no meu nome, eu me chateio com o que o paciente não quer para ele. Eu vejo que ele precisa tanto e que ele vai ser tão bom para ele. Então, eu preciso até trabalhar isso, sabe? Não é o momento dele, paciência. Vai chegar o momento dele. Sim, mas assim, aquele paciente que acredita, e aquele paciente que me dá a oportunidade, que eu falo, eu sempre sou grata às oportunidades das vidas que chegam na minha presença e eu consigo mudar radicalmente, mesmo à distância. Eu falo que eu nasci tanto para isso, que eu tenho paciente em São Paulo, que eu fiz que eu fiz o protocolo 3D, que eu mandei. E ele ficou extremamente, assim, passou por vários profissionais, tinha várias alergias, e que era o parasita que estava trazendo essas alergias. Sim. Ele acordava com o olho inchado todo dia, e a gente começou a tratar. E hoje ele tem uma consideração por mim, porque ele fala assim, doutora, você salvou a minha vida. E isso, para mim, não tem preço, Rogério. Não tem preço. Sabe? E isso, legado. Assim, 25 anos, foi muita gente. Foi muita gente. Então, eu carrego esse legado, essa bandeira de desparasitação. Então, eu sou muito assim. Então, se eu vou falar do assunto, eu tenho que saber muito desse assunto. Uhum. Por isso que eu fiz o mestrado em saúde intestinal. Porque eu sempre fui apaixonada por intestino. Uhum. Né? Eu acho que eu fui a primeira profissional que trouxe a hidrocoloterapia para palmos. Hoje eu dou aula de hidrocoloterapia em congressos internacionais, onde eu falo a importância da limpeza do intestino. Sim. Entende? Porque se você imagina que você carrega 10 quilos de matéria fecal dentro do seu intestino, você imagina, e essas fezes caem aonde? Na corrente sanguínea. Sim.
Então, assim, isso é muito sério. Você imagina você fazer uma limpeza orgânica, mesmo que não seja uma limpeza com uma hidrocolo, que é mais profundo e tal. Mas só de você fazer 90 dias aí, tirando os maiores, os maiores alimentos que traz alergia, né? Que nem glúten, leite, álcool, trigo, você já vira outra pessoa. Imagina fazer uma limpeza mesmo, né? Dos resíduos, de tudo de uma vida. Isso. No meu Instagram, tem lá minhas hidrocolos. Então, assim, quem quiser saber o que é hidrocoloterapia, entra lá. Vamos colocar o arroba aqui na descrição. Isso. Coloca aí. E ali tem muita coisa. Tem eu dando aula em São Paulo. A aluna fazendo a hidrocolo em mim. Então, assim, hoje eu experimentei o tratamento tipo ouro, né? Que é da limpeza orgânica. Sim. E eu posso falar para você que eu fiquei mais inteligente. Facilidade de eu fiquei mais inteligente de captar as informações do que eu sei, do que eu vou passar. E as pessoas olham para mim, né, e falam assim: nossa, é tão gostoso de te ouvir, você fala tão assim. Eu falo assim, porque tudo que estuda eu não era assim, né? Eu não era assim. Né? Eu conheci, né, a hidrocoloterapia, fiz a hidrocoloterapia, depois comecei a estudar, gostei. E eu sei que vai resolver o problema do paciente. Com certeza. Vamos dar um spoiler da casa, da maior casa, ou do primeiro reality da área da saúde do Brasil e do mundo, o Reality Glieri. Nós vamos provar para vocês o que a gente está falando. Eu assino embaixo de tudo que a Sabrina realizar, dos protocolos dela. E lá na casa, mais um spoiler, a gente vai ter a defesa de um artigo científico, cada participante, cada profissional. E nós vamos levar até vocês os resultados laboratoriais dos pacientes que chegaram, quando chegaram, antes da Sabrina começar o protocolo, e os resultados finais, quando a gente terminar a entrega desses resultados, para vocês conferirem. Exames laboratoriais de sangue, para vocês conferirem a evolução clínica desse pessoal. Por quê? Porque a gente fala e a gente prova do que a gente está falando, né, Sabrina? Sim, gente, isso é tão real, porque a gente que trabalha com isso, que é da área da saúde, que eu preconizo muito exames laboratoriais antes de tocar no paciente, a gente vê isso acontecer debaixo dos nossos olhos, né? Vê a evolução desses pacientes. E, lógico que os pacientes modelos que vão estar conosco, eles vão levar o protocolo muito a sério, porque a gente vai ter esse acompanhamento com eles, né? Sim. De perto. Então, não tem como bugar o negócio. E a gente vai conseguir entregar esses resultados reais para vocês. E vocês vão estar acompanhando, que tudo isso que a gente está falando aqui é real. Debaixo dos olhos de vocês, vocês vão conseguir acompanhar isso. Por isso que eu sou apaixonada pela medicina integrativa, pelo básico, pelo simples. Porque o ser humano, ele é um ser humano simples, apesar de parecer complexo, né, Sabrina? Sim. E a gente tem que voltar às origens. E o Reality Glieri vai trazer muitas dicas boas para vocês em relação a isso. Muita desmistificação, né? Tem muito mito por aí. E vamos voltar para o simples, galera. É voltar a igual os nossos ancestrais, é voltar a viver como... Não como eles viviam, porque a tecnologia, a inteligência veio para isso. Mas tem coisas que a gente não pode facilitar para o nosso corpo. Por que o açúcar hoje refinado é ruim? Porque ele é facilitado, né? E a gente precisa de trazer essa verdade. Precisamos conversar mais sobre esse assunto. Na verdade, um dia eu quero falar só sobre o açúcar, porque ele tem uma alta adicção. Ele é extremamente viciante. Só que ele é um vício que não é como a cocaína, tá? Ninguém chega 3 horas da manhã dentro de um supermercado para comprar um saco de açúcar. É muito pior do que isso. Porque ele vicia em doses homeopáticas e ele é usado em doses homeopáticas. E fica crônico, né? E ele acaba inflamando o corpo e você... tipo assim, a diabetes tipo 2, né? É uma doença metabólica que muitas vezes leva à amputação e à morte. Ninguém olha, ninguém fala. Vamos fazer uma campanha contra o açúcar, gente. Aquilo é uma droga. Não é interessante, né? Não é interessante financeiramente falar sobre isso. Não, lógico que não. Por quê? Deixa eu te contar aqui uma coisa.
A indústria farmacêutica, ela está juntinha com a indústria alimentícia. Então, uma e a outra são iguais, elas querem matar os outros. Eu me questiono muito por que os órgãos responsáveis aprovam tanta coisa que está nas prateleiras. Porque se você entrar para começar a ver tabela nutricional, rótulo, cara, você vai pescar. O sódio altíssimo. Você vai pescar para comer, você vai caçar, porque você fala, não acredito, que eu estou entregando isso para minha família, né? Rogéria, sabe o que eu faço? Mas você é radical. Não, é porque eu sei do que rola, eu sei o que acontece. Então, quando, por exemplo, eu viajo, eu faço muito jejum. Eu prefiro não comer do que comer algo que eu não sei. Eu tô limpa, desparasitei. Gente, todo lugar... Você imagina, aí você pira, mas aí eu piro mesmo, entendeu? Eu fiz o mestrado para pirar mesmo. Aí minha cabeça já vai lá e eu já fico com nojo da comida. Você imagina, um cozinheiro foi no banheiro, cara, ele lavou a mão? Não sei se ele lavou a mão. Aí eu vou comer coliformes fecais. Minha cabeça voa. Aí, assim, às vezes a pessoa fala, vamos comer lembra, fora. agosto tá chegando, já vou despagar. Não, é muita loucura. Daí eu fico assim, ou eu levo meu lanche, ou você sabe, você me conhece, eu levo minha lancheira, ou eu passo rapidinho, graças a Deus a gente mora em Palma, a gente tem condição de passar rápido em casa. A minha comida é toda balanceada e minha funcionária sabe o que eu como, porque ela tem uma tabela que ela sabe o que eu como. Sim. Então, ela deixa pronto. Então, assim, essa consciência me faz fazer agora 53 anos em agosto e ter um corpo saudável, Sim. de ter energia, de botar, às vezes, as minhas filhas comedoras de açúcar, por mais que eu falo, sim, né? Eu sou a chata. A decisão... no bolso de energia, entende? E eu, então, gente, outro dia a gente estudando, fazendo planos, e a Sabrina 10 da noite, falei assim, Sabrina, quando depois das 9, eu já vou, a bateria já tá. Ai, amiga, a gente tem que continuar seu protocolo, porque eu estou no processo, né? Sim. Imagina, daqui a um mês eu vou estar uma Sabrininha, gente do céu, Rogério Furacão. Exatamente. Porque eu sinto que já não é mais nem a fase da desparasitação, essa fase já não foi meu caso, né? Agora, a suplementação, o doutor Marco Botelho também vai entrar aqui. Gente, eu estou sendo bem cuidada demais. É maravilhoso. E eu fico eu fico impressionada com a energia dessa garota, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu agradeço muito ter essa disposição. E eu só falo que é o estilo de vida, é o que eu escolhi. Tomada de consciência. Para mim. E aí, assim, quando eu gosto da pessoa, Géria, eu sofro por ela, eu quero por ela. E por isso que eu sofro. E, assim, o meu paciente, todos os meus pacientes, eles viram meus amigos. Sim. Porque eu consigo, é uma relação muito, né? muito pessoal, né? Você entra onde poucos entram, né? E você tem que conferir. Isso. Porque é um trabalho que não tem como mentir. Se ele mentir, tu vai descobrir. Não tem como. Eu falo pra ela. Outro dia a gente estava na Rose, aí... a Rose maravilhosa. A Rose, minha pele tá num glow, gente, falar nisso. Ai, ela é maravilhosa. Tem que fazer o resultadinho dela, esperar mais, terminar de descamar, que ainda tá descamando um pouquinho. Nossa, ganhamos um tratamento VIP da nossa Rose maravilhosa. E trazer ela aqui também, falar de equipamento, tecnologia. Laser, né? Laser. Ela sabe o que faz. Tá doido. Poucas pessoas topei na vida para fazer um protocolo bacana igual o dela. E aí a Sabrina estava de olho fechado, recebendo ali alguns equipamentos no rosto. E aí eu brinquei, Sabrina, vou aproveitar que você está de olho fechado com óculos de proteção e vou comer esse docinho aqui, porque tinha lá no coffee break, eu vou comer esse docinho, mas não tive coragem. Tá vendo? Não tive coragem, você tá vendo, mas eu comi depois que ela saiu. Sério, mas olha, gente, você sabe... Mas não tive, tipo assim, eu tava respeitando a presença da Sabrina lá, entendeu? Tá vendo? Aí depois que ela saiu, eu falei assim, Rose, não vou pedir pra você guardar segredo não, porque eu mesmo vou contar que eu não dou conta. Mas olha só, agora eu tenho coragem de comer que a Sabrina saiu. A presença da Sabrina me constrangeu, ó, arrasou. Mas assim, eu já consigo falar não para um docinho aqui ou ali. Realmente, de forma orgânica, né? Desde janeiro que eu resolvi mudar a qualidade de vida, estilo de vida. Não todo o jeito que a Sabrina gostaria ainda, estou caminhando para isso, mas já mudei demais. Tem 5 meses que eu não coloco uma gota de álcool, nem um brinde
na boca. Não estou falando que é regra, é a decisão que eu fiz, 6 meses zero álcool, e já estamos chegando lá, e eu nem sei se eu quero isso de novo para minha vida. A gente não tem compatibilidade nenhuma para álcool. Gente, tá tão bom. Entendeu? Meu Deus, tá tão bom, tá tão bom. A gente não tem, né? Não, nós não temos. E outra coisa, às vezes um médico fala assim, não, vai tomar um vinho, que é pro coração, não sei o quê. Eu sou tão radical que eu não quero nem suco de uva, tá? Porque é cheio de açúcar. Sim, vamos comer uva. Açúcar, é muita uva para poder dar essa dose. É o açúcar da fruta, mas tem frutose, a frutose vai virar açúcar do mesmo jeito. E para você conseguir o benefício, né, da uva, a quantidade é muito grande. É muito grande. E assim, eu falo que se você tem dente, antigamente, falando em voltar, né, nos nossos ancestrais, não tinha espremedor de laranja, não tinha liquidificador. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mastigar, chupar a laranja. Isso porque se você chupar uma laranja, você chupa no máximo 2. Agora, se você tomar um copo de suco de laranja, você vai tomar umas 8 laranjas, imagina. Você fica igual refrigerante, só porque vai falar que é saudável... É porque não tem acidez do refrigerante, mas também não é benéfico. Então, são certas coisas, Rogério, tem que ser exprimido na hora, né? Porque é que você fala que é bom, mas não é. Sim. É por falta do que? Informação. Informação. E eu só bebo água, eu não bebo suco de espécie nenhuma, hora nenhuma. Eu bebo água, como muita carne, gosto da dieta carnívora, gosto de ovo. E carboidrato só até às 6 horas da tarde, depois não. Então, são certas coisas assim. Essa é a minha verdade, minha. Mas não foi, de repente, assim, né? Você foi se reinventando, se reconstruindo. Não, na verdade, o que acontece? Eu fui atleta de alto nível desde... Eu não tive escolha. Né? Com 4 anos, eu fui nadadora, comecei a nadar. Com 12 eu já era federada, então eu já tinha nutricionista. Então, assim, a minha vida foi construída então, assim. Foi mais fácil, né? Agora, uma pessoa que está em casa acha muito radical. Gente, não precisa ser assim, de repente, tirar tudo ou usar o exemplo da Sabrina, da qualidade de vida que ela escolheu para ela, como, só se for assim, ou então eu vou meter o pé na jaca. Não. Não, tem que ter Olha, o pouco que eu mudei de janeiro para cá, já me deu uma qualidade de vida, assim, todo mundo olha e fala, uau, Rogério, o que aconteceu? Mas é por causa da desinflamação. E eu não fiz muito, não, gente. Então, assim, eu acho que o pouco que você conseguir oferecer para o teu organismo, ele já vai ficar muito grato, porque o nosso organismo, ele é muito grato. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente, então ele aproveita as oportunidades boas que você dá para ele. Então, o negócio é começar. Seja por onde você está, é começar. E aí o seu corpo vai acostumando com o que é bom. No começo ele acha ruim, né? Porque a gente tem uma mania de amar a zona de conforto, mas depois ele acha muito bom. Eu estou numa fase assim que eu não troco o estilo de vida que eu escolhi ter por nenhuma dos hábitos que eu tinha antigamente. Não tem quem me faça. E eu não deixo de estar na roda com meus amigos, eu não deixo de ser quem eu sou. De maneira alguma, pelo contrário. Sou a mais alegre, a mais serelé do negócio, mais do que estava antes, porque eu estava muito inflamadona. Então, assim, seja lá onde você estiver, se alguma das mensagens que a gente conversou hoje chegou ao seu coração, significa que você está na hora de mudar o seu estilo de vida de alguma forma, para repensar, refletir hoje. Tudo que você fizer para melhorar a sua saúde, o teu organismo vai ficar muito felizão. Sabrina, brigadão, viu? Vamos estar aqui sempre. Não estou me despedindo, porque a Sabrina, ela já faz parte do cenário do podcast A Estética em Jogo, tá, gente? Mas hoje o foco principal era a profissional mesmo, Sabrina. Toda essa entrega que ela trouxe hoje, a gente vai ter no decorrer aí dos próximos meses. Mas hoje, em especial, eu senti vontade de trazer você, de falar para o pessoal quem é você profissionalmente. O Brasil afora, Tocantins já conhece, né? E o reality, ele tá alcançando lugares onde a gente, até eu fico assim, uau, que legal. Então, assim, Sabrina, muito obrigada mesmo. Vai vir muita coisa bacana por aí. A gente vai provar para vocês que tudo que a gente está falando aqui é real. Vocês vão amar. Rogério, eu quero te agradecer a grande oportunidade, né? O seu tempo. Eu sempre falo que o tempo é tão precioso hoje, né? Sim. Obrigado pelo seu tempo, pela a forma que você fala de mim. Eu sei que é verdadeira. E é mesmo? Eu agradeço muito e agradeço todos que vão assistir esse podcast. E se tiver alguma coisa, bateu comigo, é só fazer a pergunta lá que eu respondo.
Eu adoro responder, adoro informar as pessoas sobre... Sempre vai lembrar de alguém que possa ser beneficiado com essas informações. São informações que têm que ser divulgadas, gente. É um assunto que a gente tem que falar mais desse assunto. Sim. E volta e meia a gente vai estar falando desse assunto aqui também. Levar vida para isso pessoa, é vida mesmo, e abundância, porque Deus deixou isso para nós. Sim. Vida e vida em abundância. A gente só tem que tomar posse do que Deus deixou para gente. Posse e atitude. Mudança, né, de atitude, mudança de formatos de vida, é isso. Sim, é isso. Você é linda. Obrigada, você também. Gente, na próxima semana nós estaremos aqui no mesmo bate-horário, 19h32. Por que, Rogério, 19h32? Porque é legal, 19h32. 19h32, quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui no podcast A Estética em Jogo, com mais um tema muito polêmico, mais um dos temas que nós vamos estar levando para dentro da casa do reality Glieri em setembro. Sabrina, um beijão. Beijo, obrigada. Beijo para vocês também.